Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês com uma notícia muito importante, liberada pelo MEC há poucas horas, uma notícia que vai modificar um pouquinho o seu pensamento sobre o SISU. Na verdade, você que está começando esse ano a fazer o SISU 2021, a sua primeira vez. Porque quem fez ano passado passou por isso, que nós chamamos de erro no SISU. Na verdade, foi uma hashtag que subiu pra caramba, falando um pouquinho sobre a tendência do MEC utilizar uma nova metodologia de cálculo de nota de corte. O que é isso, Roberto? Me explica isso, porque isso é importantíssimo para você entender, não só montar sua estratégia de forma adequada e, é claro, entender como é que é esse processo de nota de corte, lista de espera e uma série de coisas importantes. Mas antes, peço a você sempre que se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, porque isso é muito importante, galera, mas extremamente importante. Se você literalmente não entender isso, vá lá no Instagram, vem aqui no canal e me pergunta, porque eu explico novamente. Mas eu vou tentar ser bem didático para explicar isso tudo para você. E você que está chegando novo no canal, aproveita, dá aquele cliquezinho, ou então fala comigo lá no Instagram, sem problema nenhum. Estou respondendo todo mundo, tanto aqui quanto no Instagram. Olha só a notícia. Separei duas reportagens importantes para você entender o seguinte. O que é isso, Roberto? Que negócio é esse do MEC manter o processo de notas de corte? Bom, a reportagem é o seguinte: MEC decide manter diretriz que invalida a nota de corte dos cursos. Caramba, Roberto, vou ficar maluco. Olha lá, classificação fantasma, que negócio é esse? O MEC mantém mudanças no SISU que, na prática, inutiliza a nota de corte na hora da escolha. Mas, Roberto, como eu faço? Me explica aí, pelo amor de Deus. E aqui no canal você vai ter tudo, tá, galera? Inclusive todas as informações sobre o SISU, tá tudo aqui, documentação, tudo, nota de corte. Estamos começando hoje uma série de informações importantes das classificações das universidades. Todas as universidades com as suas classificações, as suas chamadas, né? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, você vai entrar, vai lá no SISU, vai botar lá tudo bonitinho. Bom, vou lá escolher os meus cursos, primeira e segunda opção. Tá? Escolhi primeira e segunda opção e vamos embora. Qual a modalidade, Roberto? Depende, você pode ser ampla concorrência, pode ser L1, L2, L5, L6, L9, 10, 13, 14. Roberto, que negócio é esse de L? São essas ações afirmativas que você está vendo agora na tela. Entretanto, a gente também tem um vídeo mostrando como são essas cotas. Galera, tudo aqui tudo sobre o SISU você vai ter aqui. Tudo, não só SISU, Enem, correções por habilidades, muitas dicas de geografia e de ciências humanas, ou seja, tudo que você precisa, você vai ter aqui. E aí, consegui colocar minhas duas opções. Então, tá cá. Botei as duas opções. Então, passei na primeira e não passei na segunda. Estou dando um exemplo aqui. Esse é o nosso exemplo principal. Chegou lá no final das contas, sexta-feira, fechei, tal, segunda-feira saiu a nota. Estou dando um exemplo, tá, galera? Então, tá aí, ó. Passei em computação, mas não passei em engenharia ambiental. Não tinha nota de corte para passar, vocês estão vendo aí. Entretanto, e aí vem o X da questão. Vamos dizer que eu esteja aprovado na primeira opção e esteja aprovado na segunda opção. Então, sexta-feira eu estou aprovado na primeira e aprovado na segunda. O que acontece com essa segunda opção? Eu continuo na lista, galera, de aprovados. Lembrando que a segunda opção não vai me servir de nada, porque eu passei na primeira. Mas eu mantenho o meu nome na lista de aprovados. Essa lista só vai sair o meu nome dessa lista quando sair a classificação final. Essa, por exemplo. Quando saiu a classificação final, o meu nome já não está mais na lista. Mas eu que não estava aprovado, que estava lá esperando, o que vai acontecer? De repente eu vou, aprovado. Só para dar um exemplo, tem aluno que, por exemplo, era o 83 da lista de espera. Quando saiu, era o 83 da lista dos aprovados, entre aspas. Só tinham 40 vagas. Quando saiu a lista final, ele foi para 43, ele ganhou 40 posições. Por que ele ganhou 40 posições? Porque os alunos que tinham optado pela segunda opção passaram na primeira. Então saíram da lista de aprovados, que é o normal. Antigamente você não tinha isso. Você tinha o seguinte, a lista principal da primeira opção. A segunda opção não entrava na lista. Hoje entra na lista de aprovados. Ou seja, quando você for escolher primeira e segunda opção, o que você vai ter? Você vai ter uma nota de corte que pode estar acima, porque aquele cara que passou na segunda opção, entre aspas, ele não vai ser chamado. Então essa nota de corte cai. Isso é, de uma certa forma, uma pegadinha
para você, de repente, que está escolhendo lá a sua primeira opção lá. Minha primeira opção é computação. E eu não passei. Por que eu não passei? Poxa, caramba, eu estou olhando lá, minha nota de corte está abaixo, né, da nota de corte normal do curso. Entretanto, tem muita gente naquela lista que não vai passar. Ou seja, tem muita gente naquela lista que, infelizmente, né, já passou na primeira opção e, consequentemente, ele não vai estar na lista final. Ele vai estar somente na lista dele mesmo, do curso que ele escolheu. Aqui, por exemplo, a primeira opção dele era computação e a segunda opção era engenharia ambiental. Vamos dizer que ele esteja aprovado na engenharia ambiental também. Como o SISU, ele só reconhece a primeira opção, essa segunda opção é descartada lá, opção não considerada. Só que ele até sexta-feira ele estava classificado. Até sexta-feira ele estava na lista. Mas na segunda-feira, quando saiu a lista final, o nome dele foi cortado porque a engenharia ambiental para ele era a segunda opção. Ou seja, sem nenhuma condição de eu saber que quantos alunos, por exemplo, está na minha lista, está na minha frente, que não vão optar por isso. Isso que ele chama de, na verdade, nota de corte fantasma. E a gente tem que ficar muito atento a isso. E eu aqui, ó, vou colocar vários vídeos mostrando essas reclassificações. Aí você vai entender que negócio é esse. Porque as reclassificações, ou chamadas, como a gente coloca, né, a primeira, a segunda chamada, a terceira chamada, a quarta chamada, essas chamadas são feitas com aqueles alunos ou que não fizeram matrícula ou que não estavam na lista. E aí quando você sai daquela lista, você fala, opa, calma aí, eu estou aprovado? Como assim eu estou aprovado? Como é que eu consegui estar aprovado? Ou então, qual a minha colocação ali? A minha colocação são 40 vagas, eu sou o 41. E se eu não prestar atenção nisso, muitas vezes eu abandonei essa lista de espera, ou abandonei a ideia do curso, consequentemente eu vou ser chamado, mas eu nem estava nem aí. Por quê? Porque eu era 100 e pouco, eram 40 vagas, então praticamente não seria chamado mesmo, mas como muita gente daquela lista saiu, foi aprovado na primeira opção, você saiu do 100 e pouco para o 43, ou seja, você está na boca da lista de espera. Então, essa atenção é fundamental para você. E aqui a gente vai estar fazendo isso, chamando a atenção de vocês na lista de espera, chamando a atenção de vocês na segunda, na terceira, na quarta chamada. Por isso que eu digo sempre para você ficar antenado aqui no canal, se inscrever e aproveitar isso. Por quê? Porque essa fantasma nota de corte, esse suposto erro no SISU, é uma estratégia muito importante. Quem sabe usar essa estratégia pode estar aprovado em cursos que são extremamente difíceis. Vou dar um exemplo. Medicina na Universidade Federal do Paraná. Teve muitas chamadas. Por quê? Na verdade, muita gente saiu da lista e o pessoal de baixo, né, o pessoal que estava classificado mais embaixo, foi para cima. Por que isso? Porque muitos fizeram inscrições em outras universidades e abandonaram, ou mesmo estavam aprovados na primeira opção e na segunda opção foram descartados. Veja, por exemplo, minha primeira opção é a USP, a segunda, Universidade Federal do Paraná. Estou aprovado nas duas. Eu sou chamado na USP e a Universidade Federal do Paraná eu sou desligado. Eu estava na lista, né, de chamada principal, eu era o terceiro colocado e aí cortaram o meu nome. Ou seja, essa lista começa a subir. Isso é muito importante para você. Tá? E outra coisa, vou botar aqui, ó, lista de espera. Você tem que clicar lá e falar assim, ó, quero participar da lista de espera. Às vezes você abandona tudo e fala assim, não quero, vou ver aqui que eu botei a primeira opção letras, a segunda psicologia, não fui chamado nenhuma das duas, vou tentar aqui esperar ver como é que vai ser a universidade. Se você não participar da lista de espera, o seu nome sai. Você precisa colocar a sua vontade de participar na lista de espera. Ok, galera? Bom, a ideia é mais ou menos essa. Então o erro do SISU é mais ou menos esse. Espero que eu tenha explicado de forma didática, de forma que todos possam entender, mas quem é aquele que não conseguiu entender ainda, vem aqui no canal, certo? Ou vá lá no Instagram, que certamente eu vou explicar tudo novamente para você, tentando colocar mais detalhes. Mas sempre é isso. Essa nota de corte não é a real, não é a verdadeira. Muita gente vai sair dessa lista. Por isso, a estratégia é fundamental. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo e vem muita coisa importante aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein, galera? É muito importante para vocês.